A atualização para você que vai viajar agora em outubro. Saíram algumas dúvidas nos grupos de WhatsApp da associação e você sabe que eu atualizo aqui para você. Então tem coisas que você pode não ficar sabendo por aí e você fica sabendo no canal, tá? Tem algumas novidades interessantes. Nós vamos falar sobre uma dúvida que apareceu sobre mochila e mala no avião. A outra coisa é uma atualização que existe em outubro sobre a imigração. Tem uma mudança agora acontecendo em outubro. Eu vou detalhar um pouquinho mais sobre o que você deve ficar ou não preocupado e preocupada com isso. Tá bom? Antes disso, eu gostaria que você escrevesse aqui embaixo que cidade que você está falando, de onde você está assistindo esse vídeo da associação. Você sabe que a gente atende gente do país inteiro? Então, eu gosto de saber onde é que as pessoas estão. Tá? Então, escreve aqui embaixo que eu vou passar lá, vou dar um likezinho no teu comentário para você ver que eu leio mesmo e acompanho o que você escreve aqui no nosso canal, que vocês todos escrevem, tá? E me fala também que caminho que você vai fazer, o francês, o português, o primitivo, Via da Prata, caminho do norte, caminho inglês. Escreve isso também, deixa eu saber que você está pretendendo indo ao caminho de Santiago. Uma outra coisa interessante é que agora a gente tem uma vinheta entre os assuntos que a gente está falando aqui, uma coisa para marcar mais o canal. E me escreve aqui então o que você acha dela. Eu vou rodar ela agora, antes dos assuntos. Primeiro, então, vou pontuar os assuntos que a gente vai conversar. São três dúvidas aí para eu atualizar para vocês. O primeiro dessa é o EES, Entry Exit System, que é o sistema de entrada e saída digital que começa a ser implantado em outubro agora, em toda a comunidade europeia, em todo o espaço Schengen. Tá? A outra coisa é uma dúvida sobre mala e mochila no avião, uma coisinha que os peregrinos podem, às vezes, ter uma confusão e ter problema na entrada no avião. E depois só uma dúvida sobre o SOS Peregrino e eu quero falar como é que está esse funcionamento dentro da Espanha. Roda essa vinhetinha aqui, vamos ver como é que ela ficou. Me fala depois se você gostou e eu volto já com esses assuntos atualizando para você. Então, vamos lá. EES, Entry Exit System, Sistema de Entrada e Saída, começa a ser implementado agora. Oficialmente começa, olha que interessante, oficialmente começa a ser implementado dia 12 de outubro. Eu estou falando aqui no ano de 2025 com você, estou no dia 12, 11 de setembro falando sobre isso. Então, as outras atualizações vão aparecer, então cuidado com esse vídeo se ele ficar muito antigo. Mas o que acontece? As pessoas estão muito me perguntando sobre o ETIAS, que é uma análise prévia de passaportes e vistos para entrada na Europa, que não é bem um visto. O que acontece? O ETIAS, se alguém te falar alguma coisa sobre ele agora, ele só está ficando agora para o terceiro trimestre, então a gente está falando no segundo semestre de 2026. Se você está indo em 2025 ou primeiro semestre de 26, não se preocupa com o ETIAS. Você tem uma atençãozinha, mas não é bem uma coisa que você deva se preocupar, que é com o EES, o Sistema de Entrada e Saída na Comunidade Europeia. Existe um processo de digitalização que precede o ETIAS. Esse processo de digitalização é uma coisa que todo mundo vai passar. Eles estão digitalizando a entrada nossa e saída, então começa a cair agora os carimbos de passaporte, começam a não ser mais usados. Esse sistema ele começa a ser implementado oficialmente no dia 12 de outubro nos aeroportos da Comunidade Europeia. Em todos os aeroportos, em tese, sim. E como é que isso vai funcionar? Você vai ser chamado ou chamada a um cadastro lá de biometria, cadastro, digitalização facial, porque isso vai aumentar a segurança e facilitar o nosso trânsito enquanto na imigração. Nesse primeiro momento, não é o único método usado. Pelo que a gente está sabendo, você vai ser chamado à digitalização, não todo mundo na mesma hora, tá? E pode ser chamado essa digitalização lá, para em totem de digitalização, e depois você vai para essa entrevista de imigração, aí é a coisa que a gente conhece. O que a gente já está meio que sabendo é que isso passa a ser a principal entrada, a principal forma de vistoria nossa de entrada lá, tá? Estando tudo ok com as regras da comunidade Schengen, você não precisa se preocupar com isso. Então não se assuste se você estiver chegando no aeroporto e você for chamado para uma digitalização. Todo mundo vai passar por isso, não é só você, não precisa se preocupar. Se você não for chamado agora, você vai ser chamado depois, mas é uma implementação em toda a comunidade europeia, tá? Isso é uma segurança deles também lá, é uma coisa que vai preceder, então, o ETIAS. Tá bom? Despreocupado, despreocupada com isso. Quando você lê sobre isso, não tem custo nenhum, não existe nada. É uma atualização da forma deles receberem os estrangeiros lá. Para todos os estrangeiros, todos, não é uma coisa com você, nem comigo, nem com brasileiros, nem com peregrino, nem com nada específico. Todas as pessoas que entram como turista ou como qualquer coisa,
profissionalmente ou como estudante lá, todo mundo tem que fazer essa digitalização. Literalmente é entrar no cadastro deles lá, tá bom? Outra dúvida aqui que eu achei interessante e eu falei, isso gera dúvidas, então eu acho que devemos conversar. Tem uma pergunta lá, ela faz sentido porque às vezes a gente esses itens de bagagem são interessantes se pensar. Uma pessoa perguntou: eu posso entrar com uma mochila de peregrino, eu entendo que é de peregrino, e com a minha mala de 10 quilos, que é aquela mala prevista? É uma pergunta que eu acho que você deve ponderar um pouquinho se você não quiser ter trabalho lá. Porque se a tua mochila, ela tiver uma mochila grande de peregrino, grande assim, dentro das medidas mais de 8 quilos, 7 quilos, considerado uma mala inteira, você pode ser considerado uma pessoa com duas bagagens lá e você pode ter problema. Então, evita essa ideia de querer julgar que uma mala é uma mala para bagageiro e a tua mochila é uma coisa diferente. A não ser que você tenha uma mochila de ataque, uma pochete, uma sacola de mão, que essa não é contada nem em peso, mas ela é visivelmente menor que você leva, aí não tem problema. Se você tiver com duas bagagens grandes, querendo assim, no limite da cabine, que é aquelas medidas lá que sempre dá discussão em internet e tal, quando as pessoas são barradas, se tiver com dois tipos de malas, bagagens maiores, você pode ser questionado sobre isso. Aí eu entro com uma coisa. Tem gente que tem direitos diferentes lá de despachar mala, ou por pagamento, ou por milhagem de cartão, algumas cortesias. Consulta a tua empresa aérea se você tem essas cortesias antes, tá? Para você às vezes poder despachar uma mala e levar uma mochila também, se é o teu caso de fazer um turismo a mais pela Europa lá. Lembre-se que a associação tem a indicação de quem pode levar a tua mala a Santiago de Compostela para depois fazer um turismo. São várias comunidades que a gente tem. Tem links aqui para você visitar o nosso site e dar uma passeadinha nesse assunto sobre aprender tudo sobre Caminho de Santiago. É uma coisa que a gente faz há 25 anos, né? Esse item da mala é uma coisa que eu falaria para você prestar atenção se você tem essa dúvida aí sobre a quantidade de itens, tá? E os voos sempre na passagem vão mostrar o que você está comprando. Cuidado para não comprar por exemplo, quando você está na Europa, você às vezes pode ter esse trânsito de uma bagagem de 10 quilos, que está quase virando luxo hoje, né? Uma bagagem de 10 quilos dentro de um avião. Mas você leva essa bagagem para a Europa e aí você vai pegar um voo pequeno, esses voos low cost dentro da Europa, e às vezes nem esse tipo de bagagem eles incluem. E aí você compra esse valor e tem que pagar mais a mochila. Interessante? É uma coisa de dentro da Europa lá, tá? Então não ache irrelevante essa informação, tá? Quando você está com uma bagagem de mochila, tem empresas que não aceitam lá na Europa, as ultra low cost vão achar que você deve viajar com uma coisinha de 3 quilos. Já existe isso existe bastante na América do Sul, tá? Uma outra questão é sobre o SOS Peregrino. Me perguntaram isso, saiu o assunto nos grupos lá. O que que é o SOS Peregrino? É uma atenção que nós temos com os associados. Tem vídeo aqui, eu vou colocar para você um link abaixo aqui sobre esse vídeo, ou aqui no cardzinho acima. Porque o que acontece? É uma integração com a Associação Espanhola que promove um SOS lá para os peregrinos. Eu acho importante isso. É um QR Code que você recebe, que ele pode ser monitorado dentro de hospital, para que seja avisado que você teve algum problema lá, tá? Eu acho mais importante do que você achar que você precisa, você perguntar para a sua família. Eu quero que a Associação Espanhola, a Associação Brasileira saiba me socorrer, me ajudar lá, me ajudar a acionar um seguro, me ajudar a falar com o médico, né? Porque tem várias coisas que podem acontecer lá onde você precisa realmente de um auxílio. Eu falo assim, que é um amigo dentro da Espanha, né? Vou deixar o link aqui, esse SOS é somente para associados. Se tiver uma dúvida mesmo, tem dentro da nossa página. Eu falo até isso aí para o pessoal que me pergunta para responder rápido isso. É uma coisa longa, existe um checklist que você preenche, né? Existem dados que a gente colhe, dados tipo sanguíneo, doença pré-existente. Então, é uma coisa que, para quem quer, é um suporte adicional que existe lá, o SOS Peregrino. Então, o link aqui, aqui acima, ele tem exatamente a página do Associe-se, lá tem um vídeo falando sobre o SOS, a apresentação dele e como ele funciona, como essa integração. É uma cortesia, ou mais que uma cortesia, que a gente dá para o associado, além das cartas de recomendação de entrada, além da credencial Vieira, além da balança que a gente envia, até além enquanto houver estoques, né? A gente vai estar enviando o livro da associação para você. Então, uma série de materiais que vai numa caixa para sua casa. Tem gente até que faz em unboxing. Depois eu posto um vídeo aqui desse pessoal abrindo, né? Uma caixa bem bonita que vai com os adesivos da associação, né? As setas amarelas.
E junto vai esse material de associado, o material de SOS Peregrino, que é um tag para você colocar na tua mochila, e a carteirinha com QR Code para esse acesso nesse aplicativozinho que o peregrino tem direito, o associado tem direito para um super socorro lá se precisar em casos graves. A gente sempre torce para ninguém usar, tá bom? Então, até uma próxima atualização. Esse aqui é o canal da associação, tem muita atualização, a gente tem vídeo quase toda semana. Então, se você achou relevante essas informações aqui, curte, e compartilha com as pessoas. Isso é sempre importante, sempre tem alguém que vai usar essa informação. Se você curte esse vídeo aqui, você ajuda o YouTube a mostrar para mais gente. Isso é importante para a gente, isso não custa nada para você, mas esse vídeo já está feito, a gente já editou, já criou vinheta, já fez todo esse material, sonorizou ele para estar aqui. Então a gente teve 1 hora e meia, 2 horas de trabalho de bolar esse vídeo, mais a gravação e edição. Então, você deixar um likezinho aqui vai ajudar com que ele seja visto por mais pessoas. Eu tenho certeza que tem gente que está se questionando o que que é essa digitalização, como é que ela vai ocorrer. Então, algumas pessoas nos perguntam nos grupos da associação, e se você quiser participar, esses grupos estão abertos também, tem link lá no site. Então, essas pessoas perguntam, a gente vê uma forma de responder para mais gente. Tá bom? Um abraço para você e uma ótima semana, um ótimo final de semana, uma ótima viagem, um ótimo caminho de Santiago. Desejo de todo mundo aqui da associação.